Ok, testando, luz, câmera. Ação. Bora aproveitar que saiu o trailer da terceira temporada e vamos falar sobre ela. É dela mesmo que eu tô falando. Euforia. A queridinha dentre os adolescentes voltou. Agora em abril vai ser lançada a terceira temporada. Bom, eu quero fazer um vídeo analisando um pouquinho do trailer, porque assim, não me parece que tá vindo coisa boa. Mas, enquanto a terceira temporada não é lançada, a gente vai analisar a primeira e a segunda. Sim, a gente vai fazer essa análise da primeira e da segunda tudo junto, porque parece que ela é muito profunda e que ela tem várias reflexões. Depois que você assiste, você percebe que, na verdade, ela é mais rasa do que parece. Nos últimos anos, a gente vê aí muito babado envolvendo a Euforia. Dá pra fazer um vídeo inteiro só das polêmicas dessa série. E olha que ela só tem 3 temporadas, né? Que agora a terceira vai ser lançada ainda. Bom, essa série foi lançada pela primeira vez lá em 2019 pela HBO Max. E assim que foi lançada fez um grande burburinho, porque os adolescentes amaram. Mas eu acho que pelo ano de lançamento, eu não consegui apreciar tanto assim a série. Porque eu vim assistir essa semana passada, na verdade. E eu não pude deixar de sentir um cheirinho de álcool em gel. A trilha sonora me remete muito a um isolamento social que a gente foi obrigada a ficar por 2 anos. Então, a minha experiência não foi tão boa porque eu não consigo assistir a série sem lembrar de isolamento social. Mas, tirando isso, ela é uma série boa. Eu não achei ela grandes coisas. Até então, só tinha visto cortes, né, pelo TikTok e me parecia ser uma série muito boa. E artisticamente, visualmente falando, muito bonita também. Mas, no geral, eu achei ela, assim, uma série mediana. De 10 a 0, eu daria uma nota 7, porque ela é bem feita em vários quesitos. Mas, pra mim, ela peca no principal, que é o roteiro. Como dito, a série tem 2 temporadas, com a terceira sendo lançada em abril. Das 2 temporadas, cada uma tem 8 episódios, que dura mais ou menos de 50 a 60 minutos. Essa daqui é aquele tipo de obra que você não vai poder assistir na sua sala de estar, com a televisão nas alturas. Se sua família for muito conservadora, pode esquecer. Se você é jovenzinha, vai pegando aí um fone de ouvido e assistindo a série com a porta do quarto trancada, porque a série fala sobre assuntos ilícitos, assuntos 18+. E a classificação da série é de 18+. Me parece que a série de fato é feita para um público mais jovem, por exemplo, ali um público de 14, 15 anos, pelos assuntos, pela forma que é abordada os assuntos, mas ela tem classificação etária de 18 anos porque ela mostra demais. E essa é a questão pra mim. Acho que o ponto fraco, o elo fraco dessa série é justamente esse mostrar demais, ser gráfico demais. E do que eu tô falando? Sexo. De sexo, gente. Estou falando de sexo. Tem muita cena de mulheres despidas, assim, desnecessariamente, em posições muito sugestivas. E fica bem claro que essa série ela tá sendo feita por um homem, do olhar de um homem, o olhar masculino pelos corpos femininos, sabe? São cenas longas demais sobre atos que a gente já sabe como são. O que me leva a pensar que é um tipo de série feita mesmo para um público mais jovem que tem curiosidade como que é esses atos. Só que ao mesmo tempo é quase um porno soft, sabe? Assim, é bem tipo assim, pra quê? Qual a necessidade? Não sei. Bom, eu nem me apresentei, né? Muito prazer, meu nome é Adriele, seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala um pouquinho sobre cultura pop. Caso você fique interessado, temos um clube de arte chamado Clube de Artes Peixe Contemporâneo. Vou deixar aqui na descrição, que é para pessoas que querem falar e aprender um pouco mais sobre arte, onde a gente foca um pouquinho mais nesse aprendizado. E aí a gente já foge um pouco mais da questão da cultura pop no geral. A gente vai falar um pouco mais sobre história da arte, uma coisa mais pra estudo mesmo. Então, se você quiser participar do clube, é só clicar no link aqui embaixo. A série conta a história da Rue, que é uma personagem bem problemática em várias questões. Ela é uma menina que tem bipolaridade e no tratamento para essa bipolaridade ela acabou ficando dependente química. E a princípio, isso é no primeiro episódio, você pensa que a série ela vai se aprofundar muito nessa questão da indústria farmacêutica e suas problemáticas. Então, parece que vai ser muito mais profundo do que é de fato. E aí você fica empolgada, né, para tentar entender o que é que tá
acontecendo com a personagem principal, mas ao longo da série você vê que eles se perdem nessa narrativa e acabam não dando continuidade. Seria um assunto muito interessante de se falar, mas eles não dão continuidade não. Então a personagem acaba frustrando bastante a gente, porque chega um momento da série que parece que ela melhorou bastante, aí você fala, finalmente ela vai dar rumo na vida dela, e aí ela tem uma recaída. E eu acho que a série conseguiu retratar muito bem o que seria uma pessoa com bipolaridade, o que seria uma pessoa viciada. O problema é que a série não diferencia para o público o que é, até que ponto é a bipolaridade e até que ponto é o vício. Então não dava pra entender muito bem na série se ela estava em mania ou se ela estava em abstinência. Mas até aí tudo bem. Esse é só mais um dos problemas que eu acho que a série tem. Cada início de episódio da primeira temporada ele explica um pouco e conta um pouco da história de cada personagem. Só que aí tem personagem que eles explicam que parece que vai ser do núcleo principal e que daqui a pouco é esquecido e simplesmente não alteraria em nada na narrativa da série. Com certeza o que fez ela ficar conhecida foi maquiagem, foi figurino, foi a direção de arte e também a fotografia. Embora eu tenha as minhas críticas sobre a fotografia. A direção, eu não sei exatamente em que se enquadraria, mas assim, a câmera é frenética em alguns takes. Você tá lá assistindo e de repente a câmera ela começa a fazer uns ângulos diferentes e até aí tudo bem, porque eu gosto quando a série ela vai explorando outros ângulos que é fora do convencional, né? Só que aí de repente a câmera começa a ficar frenética e tal. A gente entende que a direção tá tentando passar com aquilo essa euforia mesmo, essa sensação de drogas, de jovens, essa coisa de energética, né? É o que a série tenta passar. Por exemplo, se você está sob efeito de substâncias ilícitas, aquela cena ali vai parecer muito louca. Uau, que incrível. Só que aí quando você para pra pensar que o público-alvo dessa série é menor de idade, apesar de que lá eles colocam que a faixa etária é 18 mais, você sabe que não é 18 mais, é uma série adolescente, então ela é feita pro público adolescente. Aí você já vê que talvez não funcione muito bem e que eles estão meio perdidos nessa narrativa de tipo, a fotografia te conta uma coisa, a classificação etária te fala outra, mas o conteúdo dentro do roteiro já te fala outra coisa, entende? Eles não conseguem chegar a um consenso de qual é exatamente o público que eles querem atingir. E acredito até por isso que eu, particularmente, enquanto uma mulher de 28 anos, assisti a série pela primeira vez essa semana e falei, o que é isso que eu tô vendo aqui? Já falei da hipersexualização e a exposição dos corpos femininos, que pra mim é tipo assim, gente, isso é tão anos 2000 fazer uma série mostrando tanto explicitamente o corpo feminino, mas até aí várias outras séries já fizeram isso, séries adolescentes, né? Então não sai muito do convencional. Mas eu acho que a série ela tenta se vender como disruptiva e revolucionária, quando na verdade o que chama muita atenção nela é a direção de arte, é o figurino. Uma coisa que eu queria deixar claro, eu não vou falar aqui sobre o que acontece na série, contar a história exatamente da série. Vou fazer um pouco da análise dos personagens, porque são 2 temporadas de 50 minutos cada episódio e 8 episódios por temporada, então é muito conteúdo. Pra que esse conteúdo ele não fique tão extenso aqui, senão a gente vai passar 10 horas fazendo um vídeo sobre, eu vou falar sobre cada personagem, como eu enxergo cada um deles. E eu quero saber qual é a sua opinião, o que é que você enxerga também e acha de cada personagem. Começando pela a principal, né, que é a Rue, que é aquela personagem, como eu falei, super impulsiva, que sem os efeitos das drogas, ela até é uma menina boa, mas ela não fica muito tempo nessa vida mansa dela. A Rue, ela tem essa dependência química, mas que começou aqui dentro, né, com o problema da bipolaridade dela. Além disso, ela acabou sofrendo uma perda muito grande, que foi a do pai dela. O pai dela acabou falecendo pro câncer. E isso tudo aconteceu quando ela ainda tinha 13 anos, 14. Então foi um impacto muito forte na vida dela. Dá pra ver claramente que os atos que ela faz é porque ela é uma menina imatura, é quase uma criança ainda. Ela não é uma menina com a vida sexual muito aflorada. E isso, na verdade, fica em segundo plano, em terceiro plano na vida dela. Ela só tá ali preocupada em sobreviver. Até que ela conhece a Julius. Gente, desculpa se eu tô falando os nomes errados, mas é porque eu acho super estranho falar o Rue e Julius. Pra mim, na minha cabeça, soa muito parecida, mas
enfim. A Jules é uma menina trans que acabou de chegar na cidade e a primeiro momento, quando você vê ela, você vê uma figura de uma menina frágil, delicada. Ela é uma imagem bem mística, sabe? É uma imagem muito bonita, parece uma fada, de tão perfeita que ela é. E ela é aquele espírito solto, aquele espírito aventureiro. Ela é inconsequente, mas ela é doce nas escolhas que ela faz, sabe? Por mais que ela seja uma menina muito sexualmente ativa, e você vai ver isso logo nos primeiros episódios, e embora ela seja uma menina trans, ela usa aplicativo de namoro gay, e isso não fica muito claro pra mim, não sei se eu perdi alguma coisa na série, mas não fica muito claro por que ela faz isso. Mas ela coloca a própria vida dela em risco várias vezes, mesmo ela tendo essa aparência de frágil e muito doce e amável, ela se põe em risco em muitos momentos porque ela tem uma vida sexual muito ativa. E ela vai conhecer quem? A Rue. E aí vai nascer disso aí uma amizade, mas também um amor dentro das duas. Só que são amores diferentes, porque a Rue ela deposita praticamente a salvação dela na melhor amiga. Já a Julius, ela tá em outro momento, ela tá no momento de curtir a vida, ela é do tipo, a gente se ama, bora se amar, mas a qualquer momento ela vai ficar com outra pessoa e na cabeça dela talvez isso não seja um problema. E ela também não verbaliza isso, então ela é uma pessoa muito individualista, dá pra ver. Ela só vai vivendo um dia de cada vez e as coisas não parecem ter muito peso na vida dela. Já no caso da Rue é o contrário, tudo tem um peso muito grande. E ambas são muito inconsequentes, então assim, elas acabam vivendo aquela aventura a dois inconsequentemente juntas. Na segunda temporada você vai reparar que elas vão fazer uma amizade com um outro carinha, acho que é Elliot o nome dele. Aí é que a gente entende que a Jules, na verdade, ela não é tão amável e doce quanto parece. Ela é um pouco também egoísta, porque ela acaba começando a se relacionar ali com Elliot. E pra mim, a cena mais assim que dá pra perceber que ela não tá ligando pros sentimentos da Rue é quando a Rue vai no banheiro pra poder, não sei, vai fazer xixi. E enquanto ela tá lá no banheiro, ela tá se pegando com Elliot na cama. E quando a Rue aparece, ela finge que nada tava acontecendo, sendo que elas já estavam namorando. E tipo, pra ela aquilo não tem nenhum peso, sabe? Não existe traição no vocabulário dela. Não tinha como dar certo aquela coisa ali, porque a Rue tava depositando a salvação da vida dela na Jules e a Jules estava apenas vivendo a vida dela loucamente como ela sempre fez. A Jules vai ser uma personagem importante pra narrativa, mas eu acho que ela é pouco desenvolvida, assim como muitos personagens. Ela vai ser o elo que vai juntar aí um outro núcleo. É o núcleo que eu gosto mais e o que eu acho que a metade das pessoas que assistem gostam mais também, que é o Nate, a Maddie, a Cassie e o Cal, né? Quem é Nate? Nate Jacobs é o popularzão, é o cara que joga futebol, é o homem másculo e alto e bonito que namora a Maddie. Quem é a Maddie? Maddie faz parte ali do grupo, do núcleo principal, que era amiga da Rue desde criança. Existia um grupo de meninas que todas estudavam juntas e a Maddie namora o Nate. Só que eles têm um relacionamento extremamente abusivo, tanto ele com ela quanto ela com ele. O Nate, ele tem essa necessidade de querer proteger todos ao redor dele, todos que ele ama, e a Maddie finge que precisa de proteção, mas a verdade é que a Maddie sabe se virar muito mais do que o Nate admite pra si mesmo. Ela se põe em várias situações onde, se por acaso parecer que ela tem culpa no cartório de fazer alguma coisa, ela não vai ter vergonha nenhuma de se fazer de vítima e inocente pra poder tirar o dela da reta. E é isso que acontece quando ela tá lá tendo relações consensuais com um cara maior de idade numa piscina na frente de todo mundo. As pessoas filmam, vazam esse vídeo, o Nate fica sabendo e quando ele pergunta pra Maddie, ela fala: eu tava bêbada demais, eu nem prestei atenção no que eu tava fazendo. E ele vai lá e quebra a cara do homem todinho, ele invade a casa do homem, quebra a cara do homem e ameaça ele falando que ele vai denunciar o cara se por acaso o cara tentar fazer alguma coisa com a Maddie novamente. E depois ele ainda volta lá e faz o cara se entregar pra polícia pra encobrir a agressão dele com a Maddie, porque assim, o Nate vai agredir a Maddie e ela vai perdoar, vai ser maior bafafá e no final quem vai parar na cadeia é este homem aí maior de idade, porque ele era maior de idade e tava tendo relações com a menor de idade. Ou seja, no final ele foi parar na cadeia por uma mentira que a Maddie e o Nate inventaram justamente pra eles continuarem juntos. Só que a Maddie, pra maior parte do público de Euforia, parece ser uma grande diva, empoderada, que tem a autoestima lá em cima. Mas a verdade é que ela não tem uma autoestima tão boa assim não. Pelo contrário, a posição em que ela se bota de se submeter a ser agredida e manipulada emocionalmente é uma posição de uma pessoa que tem claramente dependência emocional e autoestima baixa, porque se ela tivesse uma boa autoestima, ela nunca se colocaria nessa situação, nunca
caso dela, ela se acha belíssima, ela se acha inteligente, ela entende que na vida dela, ela não quer fazer uma faculdade ou coisa do tipo, ela só quer ser madame e provavelmente ela vai ser a futura esposa de um homem rico ou coisas do tipo. Dá pra ver que ela é uma mulher que tem grandes ambições. Não é nem amor, é questão de obsessão, é o fato dela achar que ela tá no controle, que ela pode manipular ele, quando na verdade é ele que tá manipulando ela. E o que separa a Mad da Cassie é apenas a forma como elas agem, porque a Cassie, por sua vez, é aquela personagem que também tem dependência emocional. A diferença é que ela tem dependência em todos os homens que ela se relaciona e que ela quer ser a vítima o tempo todo. Ela se põe nesse lugar de vítima e ela acredita genuinamente que ela é a vítima. A Cassie é a melhor amiga da Mad e ela, em uma noite, acaba se esbarrando com o Nate. O Nate já tinha terminado com a Mad e aí acaba que rola, os dois bêbados se pegam e a partir dali o Nate vai ser a nova obsessão da Cassie. A Cassie na primeira temporada é mostrada como essa menina frágil, inocente, fofa e honestamente na primeira temporada ela foi a minha personagem favorita porque eu me identifiquei muito com ela e ela parecia uma menina muito frágil e ingênua. Mas depois na segunda temporada, com mais desenvolvimento do personagem dela, você vai perceber que na verdade ela é só uma sonsa. Ela tem dependência emocional em todo mundo porque o pai dela foi um homem ausente, só que lembrando que a Cassie ela é irmã da Alexi, ou seja, ele também foi um pai ausente na vida da Alexi, só que a Alexi é aquela personagem que pensa mais, ela trabalha muito mais com a razão do que com a emoção, enquanto a Cassie, ela é a personagem que trabalha 100% com a emoção, não tem uma grande inteligência emocional, então ela quer se pôr nesse lugar de coitadinha para que alguém possa salvar. E quem é essa pessoa que vai salvar ela? O Nate, porque ele tem essa coisa de ser o salvador. E o Nate, qual é a grande história dele? O pai do Nate é um homem que sente atração por pessoas de outros gêneros, não fica muito claro qual a sexualidade dele, mas eu entendi que ele é tipo pansexual. Só que ele é de uma outra década de 80, então ele acaba reprimindo esse sentimento, casa com a mãe do Nate e vai viver uma vida normal. Porém, essa sexualidade reprimida acaba se tornando um fetiche bizarro, porque ele começa a marcar encontros com pessoas e ele grava esses encontros. E desde criança, o Nate sabia disso e ele assistia essas fitas. E conforme essa criança ela vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais perturbada da cabeça. E pior, não é qualquer porno, é do pai. São vídeos adultos intensos que o pai dele produziu. Então, não é uma relação muito saudável. Existe uma tensão estranha entre eles dois, que é uma tensão meio sexual e muito bizarra, meio incestuosa entre eles dois. E meio que fica subentendido que eles sabem do que acontece ali, mas ninguém verbaliza muito sobre isso. E o Nate vai se tornar esse cara que também é reprimido. E quanto ele mais reprime a sexualidade dele, mais ele quer salvar uma menina, donzela. É pra poder mostrar a masculinidade dele. Como a masculinidade reprimida, ela pode se tornar uma grande arma na mão de homens que não se aceitam. Uma coisa interessante é que antes de assistir a série, eu achava que o Cal, que é o pai do Nate, era um homem agressivo, violento, blá 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 blá. Mas na verdade ele nem é tão agressivo assim. Ele se mostra bastante sentimental. Por outro lado, o Nate é aquela pessoa que é extremamente agressiva. Ele quer que as pessoas saibam que ele é agressivo. E, inclusive na segunda temporada é o que a Alexi, que é a irmã da Cassie, vai mostrar extremamente frágil, sabe? Aquela casca dele de ser o homem, o viril, o macho, vai quebrar na frente de todo mundo, porque ela vai fazer uma peça onde ela expõe totalmente ele. A Alexi é aquela personagem que a princípio você não dá nada por ela, né? Porque ela é aquela personagem esquecida no rolê, onde ninguém fala muito sobre ela, mas no final ela é uma personagem extremamente importante, principalmente na segunda temporada. A temporada inteira vai girar em torno da narrativa que ela cria na peça dela, e ela conta ali como ela visualiza, até porque ela é, de todas as personagens, ela é a mais centrada. Ela conta como ela tem a percepção dela daquela amizade, daquele grupo de garotas que um dia foi muito próximo e que agora já não é tão, e como a vida de cada uma foi para um caminho diferente. E ela mostra bastante sobre essa diferença de personalidade entre ela e a irmã, como ela sempre foi a segunda opção de todo mundo, porque a irmã dela sempre foi a incrível. E é interessante entender isso, como ela se sentia diminuída pela irmã, porque a irmã dela também não tem uma boa autoestima. E embora a irmã dela sempre foi considerada a bonita, a incrível,
incrível, o diamante da temporada, ainda assim, as duas tinham problemas de autoestima. As duas não se sentiam boas o suficiente. Além disso, a gente tem a personagem da Cat também, que eu achei no início que ia ser uma personagem super bem estruturada e que eles iam explorar bastante a história dela. O take da história dela é muito interessante, né? Ela era uma menina que era normal, ela não se sentia muito diferente das outras meninas, e uma certa vez ela viajou, foi passar umas férias na praia, engordou pra caramba, e quando ela voltou, ela já não voltou mais se sentindo muito aceita, ela já começou a se sentir mais deslocada naquele mundo. E dali pra frente foi só pra trás, porque a autoestima dela só foi baixando cada vez mais, até que ela começou a ser essa menina mais reservada. O grande problema é que vaza uma sextape dela e ela acaba se sentindo muito mal com aquela coisa, né, com aquela situação. Só que aí ela descobre naquele ato que, na verdade, existem homens que admiravam, assim, o corpo dela. E é quando ela resolve começar a produzir conteúdo adulto pra internet. Só que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Porque o que tava até então aumentando a autoestima dela e fazendo ela se sentir gostosa. E, sinceramente, eu acho ela uma das personagens mais bonitas e que tinha mais potencial pra ter uma história muito legal. E quando ela finalmente tá se sentindo, vem um tapa na cara e ela percebe que ela não é, que ela é só mais uma peça daquele jogo doentio de homens que hipersexualizam outras mulheres. Infelizmente, a personagem ela é pouco desenvolvida na segunda temporada, acho que tinha muito pra crescer, só que ela consegue ser muito babaca nas ações dela. Quando ela termina lá com o namorado dela, coitado, o menino é um dos poucos caras que valorizam ela como ela é e que queriam ter um relacionamento com ela, e ela consegue ser uma babaca com ele, e ela não tem muita proximidade, muito desenvolvimento sobre os outros personagens, sabe? Então ela é sempre o personagem que meio que tá fora do núcleo, sabe? É um pouco deslocada a história dela. E eu acho que dava pra juntar a história dela mais com a das outras garotas, mas assim, por algum motivo eles não quiseram. Eu acredito que eu falei de todo mundo que eu considero importante pra narrativa da série, mas tem um personagem que eu acho que dava pra ser explorado mais e que eles parecia que ia ter uma grande contribuição pra série toda, e no final o personagem simplesmente desapareceu e não tem muita importância e quase ninguém lembra dele, e é o McKay. O McKay é aquele personagem, ele namora com a Cassie na primeira temporada e ele tem vergonha da Cassie porque a Cassie é aquela menina que ela aceita a primeira vez que façam uma sextape dela, e desde então todos os homens que vai ficar com ela pedem a mesma coisa e ela acaba aceitando todas as outras vezes. Então ele gosta dela, ele é muito romântico com ela, e ele é um cara legal, e já tá na faculdade, tem um grande futuro, um futuro promissor, mas ao mesmo tempo ele tem vergonha de assumir ela, porque afinal de contas ele vai ser zoado pelos outros garotos. E depois a gente descobre que na verdade o McKay, ele era aquele menino que tinha a idealização de ser um menino prodígio. Na época da escola ele tinha todo aquele fascínio de entrar na faculdade por ser um atleta, e o pai dele colocava ele lá no céu e falava: você vai ser um sucesso nacional. Só que quando ele chega na faculdade, ele percebe que dentre todos ali, ele talvez seja o pior, e que a probabilidade dele chegar pelo menos no top 5 é muito, muito, muito baixa. E ali é quando o sonho dele começa a desmoronar. Então dá pra ver também que ele tem essa quebra de expectativa entre a vida adolescente e a vida adulta. Mas mais uma vez, como eu disse, a série ela peca muito em começar boas narrativas e se perder no caminho. Todo mundo começa com uma grande narrativa, um desenvolvimento muito bom, e todos os atos que aqueles personagens fazem são banalizados. Não existe um fechamento, não existe uma consequência para os atos daquelas pessoas. Eles simplesmente são e acabou. Eles fazem um monte de merda, eles não pagam pelas essas merdas que eles fazem e pronto. Claro, a série ela acabou aí na segunda temporada, deixando muita expectativa pra terceira, mas honestamente, gente, depois de ter assistido o trailer da terceira temporada, eu duvido muito que eles tenham consertado esse erro do roteiro de não continuar as histórias, sabe? De não ter um fechamento nas histórias. Todos os personagens meio que ficaram com suas histórias meio abertas, não tem grandes resoluções até então. Vamos esperar a terceira temporada pra entender o que foi que aconteceu. Aparentemente a terceira é a última, e é isso. Bom, eu demorei bastante tempo pra fazer esse roteiro, porque eu assisti a série, mas eu fiquei meio tipo assim, sem saber o que pensar muito bem, porque eu criei muita expectativa pelos cortes que eu tinha visto no TikTok. Eu achava que a série era um pouco melhor, e quando assisti eu percebi
percebi que tem muita encheção de linguiça em alguns momentos, principalmente na segunda temporada, pouca resolução de problemas, né? Como eu disse, é um tipo de série legal, não é ruim, não. Pelo contrário, você fica muito preso em alguns episódios, principalmente essa coisa deles começarem cada episódio com a história de um personagem, prende bastante a sua atenção. A primeira temporada eu considero melhor justamente por causa disso, porque as histórias ficam em abertas, mas é pra ficar em aberta, porque vai ter uma segunda temporada. Já a segunda, eu acho meio encheção de linguiça. Tem vários momentos que eles ficam botando cenas super artísticas e não sei o que, quando na verdade eles podiam estar só desenvolvendo a história do personagem, sabe? Mas é isso. É uma série legalzinha. Eu acho meio inapropriada pra menores de idade, talvez ali pra um 17 mais já ok. Mas a classificação etária, lembrando, é de 18 mais, então pelo menos eles classificaram corretamente. Como eu falei, exageradamente cenas de nu, desnecessário, muitos gemidos. Então, se for assistir, abaixa o volume. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. E até o próximo vídeo. Deixa aqui embaixo o que é que você quer para os próximos vídeos, que aí a gente pode ir discutindo, ok? Tchau!